O Senhor Deus salva sim. Deus tem interesse, Ele se importa. Deus está atento, Ele vê, Ele ouve, Ele interage conosco. Deus responde orações. Vejamos a oração de Davi no Salmo 69. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. Davi estava angustiado, desesperado, abatido, amargurado, azedo. Davi estava sob forte perseguição do rei Saul. Saul tinha uma inveja odiosa de Davi. Saul sabia que Deus o havia rejeitado por conta da sua rebeldia, a obstinação e dureza de seu coração, sua dura cerviz. E Saul sabia que Deus tinha escolhido Davi para ser seu sucessor. Saul não aceitava a escolha de Deus. Interessante. Quantas pessoas não aceitam as escolhas de Deus? Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus conhece os corações. Deus sabe a quem Ele escolhe e por que escolhe e para que escolhe. Deus sabia muito bem por que tinha escolhido Davi e rejeitado Saul. Mas Saul não concordava com a decisão de Deus. Saul achava que Davi não merecia aquilo. Ele achava que Deus tinha feito uma escolha errada, equivocada. Saul estava desgostoso, amargurado, cheio de inveja, rapina e maldade em seu coração. E Davi sofria as consequências do ódio invejoso de Saul. Então, no Salmo 69, Davi, num grito de socorro, diz: salva-me, ó Deus. As águas me sobem até a alma. Olha que linguagem poética profunda e muito forte. As águas me sobem até a alma. Quantas vezes a gente se sente assim, não é? Na vida acontece. Talvez você já tenha passado por isso. Situações assim de desespero, tristeza, dor, angústia, decepção, frustração. Situações em que o próprio cônjuge persegue, humilha, maltrata. Situações em que o filho causa enorme decepção. Situações de perseguição no trabalho, na igreja, em qualquer parte. Situações em que as águas sobem até a alma, ou seja, como se a alma estivesse afogando, sucumbindo, como se a alma dissesse: não aguento mais viver nesse corpo, não quero mais saber dessa vida, eu prefiro abandonar a terra, abandonar o mundo, eu quero fugir dessa realidade. São situações de desespero realmente. Mas a palavra de Deus nos consola. O Espírito Santo, nosso Consolador, nos dá força e nos habilita a superar toda e qualquer situação difícil. Davi começa o Salmo 69 com um grito de desespero, mas a gente lê o Salmo todo e percebe claramente onde estava o coração de Davi, firmado em Deus. E esse Deus, que é o nosso escudo e a nossa fortaleza, nos defende. Nós somos a menina dos seus olhos. Ele nos protege, Ele toma as nossas dores, é o nosso advogado fiel. Ele é o nosso Salvador. Não permite que sejamos sucumbidos, arrasados, derrotados. Não. O profeta Isaías escreveu assim: decepcionados, confundidos e envergonhados serão os teus inimigos, aqueles que te odeiam e te perseguem. Se você é fiel a Deus e vive para Deus, assim como Davi viveu para Deus aqui na terra, saiba de uma coisa: Deus te defende. Ele até permite que você passe por situações parecidas com as situações pelas quais Davi passara. Tudo isso faz parte do crescimento emocional, social, intelectual e espiritual. Tudo isso é necessário. Há males que vêm para bem, não é? Você sabe, Deus permite o sofrimento para o nosso enriquecimento, para o nosso aprimoramento. Deus quer que nós cresçamos. E a gente precisa realmente crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor, até chegarmos à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. E de fato, só chegaremos ao padrão de Cristo após a morte, na vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós estaremos sempre nos esforçando para melhorar cada dia no Senhor.
Jesus ordena que nós sejamos persistentes, perseverantes e que nos esforcemos para permanecermos no caminho estreito, na porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição eterna, mas apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à vida eterna. E nós precisamos nos esforçar no sentido de permanecermos dentro da vontade de Deus, na certeza de que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor resolve os problemas. Os nossos impossíveis são possíveis a Deus. Deus não desampara os seus fiéis. Deus não permite que nós sejamos envergonhados e confundidos. Conquanto estejamos dentro de sua vontade, fazendo exatamente aquilo que Ele deseja que façamos, Deus nos honra. Deus prepara mesa de banquete para nós na presença de nossos inimigos gratuitos. Então façamos como Davi. Vamos desabafar da presença do Senhor, vamos gritar, clamar, chorar, suplicar, vamos rasgar os nossos corações, como diz o profeta Joel. Ele escreveu assim: rasguem os seus corações e não as suas roupas, ou seja, humilhem-se de verdade na presença de Deus. Sejam sinceros e autênticos diante do Senhor. E Davi continua no Salmo 69. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Imagina que situação, nossa. Ele descreve poeticamente uma situação caótica. Imagina você descendo numa areia movediça ou numa lama e não consegue sentir o pé no chão. Você sabe que vai afundar mais ainda e quem te dará socorro? Saiba de uma coisa: o Senhor Deus é o teu socorro. Bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida. Quando você olhar para os montes angustiado, achando que não tem ninguém para te socorrer, para te estender a mão, saiba, o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele até permite que você passe pela fornalha ardente, mas Ele estará lá com você. Ele até permite que você atravesse águas profundas, mas Ele estará ao seu lado e não permitirá que você sucumba, porque Ele é o teu protetor fiel. E Davi continua: estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Em outra parte ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui no Salmo 69, realmente Davi está numa situação desesperadora. E ele descreve poeticamente uma situação assim de aflição tão profunda, como se Deus estivesse distante, como se Deus não estivesse vendo nem ouvindo. Deus às vezes permite que coisas assim aconteçam conosco, apenas para testar a nossa fé, para testar o nosso caráter. Moisés disse isso ao povo de Israel com as seguintes palavras: o Senhor teu Deus te testou no deserto. O Senhor Deus te fez passar fome e sede. O Senhor fez com que você sofresse no deserto para saber o que se passava em teu coração, para provar o teu caráter, para examinar o teu coração. Sim, Deus permite circunstâncias difíceis na vida exatamente para nos provar como a prata é provada pelo fogo, como o ouro é purificado no fogo. Deus trabalha conosco muitas vezes de uma forma que a gente não entende, mas Ele está no controle. Aqui no começo do Salmo, Davi dá uma impressão de que pensava que Deus não estivesse no controle. É como se Deus estivesse alheio, alienado àquela situação. Mas então vejamos, na continuação, lá no versículo 7. Eu tenho suportado afrontas por amor de ti, Senhor, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Então Davi sofria perseguição dentro de sua própria casa, no meio de sua família. Os seus irmãos eram falsos com ele, falavam mal dele, eram invejosos. Davi sofreu isso, assim como José do Egito, assim como Jesus, assim como tantos outros. Davi sabia bem o que significa tudo isso. Mas além do sofrimento interno, dentro da própria família, ele também sofria, como eu já falei, a perseguição invejosa do rei Saul. E aí ele está naquela situação de angústia, dizendo: Deus, eu não aguento mais isso.
eu tenho suportado muitas afrontas. Ah, Senhor, é muito desaforo, eu não aguento mais. E Deus permanece calado. Muitas vezes é assim mesmo. Deus fica calado e o silêncio de Deus é doído. A gente precisa ter paciência. Deus está apenas forjando um caráter melhor. Deus está apenas preparando um vaso novo. Deus está lixando, polindo o vaso para que brilhe, para que seja vaso de honra. Portanto, tenha paciência, confie no Senhor. Acredite, Deus tem o controle da situação. Deus jamais perde o controle. O seu trono subsiste de eternidade a eternidade, jamais será abalado. Do trono, ele exerce o comando e ele envia seus anjos em nosso auxílio. Os anjos de Deus são como ministros, labaredas de fogo, que vêm ao nosso encontro para trazer livramento, para operar milagres por ordem de Deus, sob coordenação do Espírito Santo, para trazer bênçãos. Ah, Deus não se esquece. Ainda que uma mãe se esqueça do seu recém-nascido, aquele que mama ao seu seio, Deus jamais se esquece de nós. Assim, nós precisamos ter confiança. E aí Davi continua, versículo 10. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso se me tornou em afrontas. Eu pus um pano de saco por roupa e me tornei objeto de escárnio diante das pessoas, diante dos meus irmãos, meus parentes, diante das pessoas em geral. Eles falam de mim, até aqueles que assentam-se à porta comigo, eles zombam de mim, eu sou motivo de piada, de cantigas. Até no meio dos beberrões, eu sou motivo de piadinhas. Versículo 12. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Olha que coisa linda. Davi era humilde e era um homem de muita fé. Aqui Davi está dizendo, Senhor, até os bêbados zombam de mim. Até os bêbados tiram uma casquinha e zoam com a minha cara. Mas, Senhor, em tempo favorável, eu te apresento a minha oração. Ao invés de bater boca com eles, ao invés de discutir, de me justificar, ao invés de querer me parecer com eles, não, Senhor, eu apresento a ti a minha queixa, a minha denúncia, a minha oração. Eu apresento a ti a minha súplica, o meu clamor, e eu te peço misericórdia. E aí no 14, livra-me do tremedal, para que eu não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Davi pede que a sua alma seja salva da profundeza das águas, seja salva dos seus inimigos gratuitos que o odiavam. Davi pede que Deus o resgate, o salve daquela situação vexatória, humilhante, daquela situação desesperadora. Então vejamos o versículo 16. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volte-te para mim, Senhor, segundo a riqueza das tuas misericórdias. E aí no versículo 21, ele diz, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Aqui nós temos muito claramente uma alusão ao sofrimento de Cristo. Sim, neste salmo, Davi é um tipo de Cristo. O sofrimento de Davi alude ao sofrimento que Jesus Cristo passaria muito tempo depois. Davi é um tipo de Cristo. Um homem que sofreu assim como Jesus sofreu. Ocorre que o sofrimento de Jesus ainda foi muito pior, muito mais intenso. Davi é apenas um tipo. E nesse versículo que eu acabo de ler, o 21, Davi diz, por alimento me deram fel, me ofereceram vinagre. Não foi exatamente isso que ofereceram a Jesus quando ele morria naquela cruz? Tudo isso por nós, para a salvação de nossas almas, para nos tirar dos cordéis de morte, para nos arrebatar das presas do maligno, para nos arrebatar das trevas para a luz do amor de Deus, para nos tirar das profundezas do abismo, das águas turbulentas da vida. E as águas representam povos odiosos, pessoas malignas, perversas, para nos arrebatar da situação de medo, constrangimento, humilhação, para nos livrar do poder das trevas. Sim, Jesus suportou tudo isso para que nós tenhamos alegria verdadeira, alegria perene. E na continuação do Salmo 69, versículo 30, louvarei com cânticos, louvarei o nome de Deus,
exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que o sacrifício de um boi ou de um novilho com chifres e unhas, ou seja, completos, inteiros. Vejam isso, os aflitos, e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Perceba, ele começa o salmo mostrando a sua dor, o seu sofrimento, o seu gemido, o seu lamento. Mas agora, no final do salmo, ele já está falando de alegria, contentamento, satisfação. Ele está mostrando que quando a gente apresenta a situação a Deus com sinceridade, humildade e fé, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso socorro na hora da tribulação. Ele, como eu já disse, até permite que passemos pela água, pelo fogo, mas sempre conosco, nos livra, nos guarda, nos protege, nos defende. Deus está ao nosso lado. Nós não devemos temer. E é bem verdade que a cada 6 minutos, conforme nos informa a missão Portas Abertas, a cada 6 minutos, um cristão católico ou evangélico é assassinado por um comunista ou por um muçulmano radical. As mídias noticiam muito pouco sobre isso, falam muito pouco, mas existe sim cristofobia, principalmente no meio dos comunistas e dos muçulmanos radicais, os muçulmanos extremistas, que odeiam com ódio completo os cristãos, Cristo e sua cruz. E muitos de fato morrem. A missão Portas Abertas informa, a cada 6 minutos, um cristão católico ou evangélico é assassinado, simplesmente pelo fato de ser cristão. Todavia, ainda esses que morrem por amor a Cristo, morrem na convicção de que o Senhor está ali com eles, como ocorrera a Estevão. Estevão, na hora da morte, viu Jesus de pé, à destra do poder, à destra do Pai. É como se Jesus tivesse ficado de pé para receber a alma, o espírito de Estevão. Isso é maravilhoso. Jesus já tinha avisado: vocês serão odiados por causa do meu nome, vocês serão perseguidos, vocês serão levados aos tribunais, vocês terão de comparecer diante das autoridades, vocês serão mortos por amor de mim. Mas bem-aventurados aqueles que por amor do meu nome, do Evangelho, forem assim perseguidos e odiados. De fato, aqueles que morrem por amor a Cristo e morrem felizes, não querendo jamais negar o nome do Senhor Jesus, eles morrem felizes porque eles contemplam a glória de Deus. Eles sabem para onde estão indo. Estão indo para a presença do Senhor, para viver eternamente diante do Senhor e com o Senhor. É isso que Davi está dizendo aqui. Na morte, na vida, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, não importa. O importante é estar com o Senhor. E o Senhor nos encoraja, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá vitória. Mesmo aqueles cristãos católicos e evangélicos que são mortos pelos comunistas e muçulmanos radicais, eles estão eternamente felizes pelo fato de que o Senhor está com eles. E eles não são envergonhados, eles não são confundidos, eles não são humilhados. Humilhados, derrotados, confundidos e envergonhados serão os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus. Jesus diz isso com as seguintes palavras: e serão lançados no lago de fogo e enxofre, e ali sofrerão amargamente. Ali gemerão de dia e de noite, ali sofrerão para sempre. Isso sim é sofrimento, isso sim é humilhação, humilhação sem fim, humilhação eterna, porque Jesus diz, para sempre. Não quero entrar em detalhes sobre isso, mas o fato é que eu e você precisamos permanecer firmes no Senhor, firmes, não importa a circunstância. Vamos permanecer firmes no Senhor. E Davi termina o salmo dizendo: louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto se move neles. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos servos a herdará, e os que lhe amam, os que amam o nome do Senhor, habitarão na cidade santa. É isso aí.
Davi começa o salmo com lamentação e termina com grande alegria, porque Deus vem ao encontro dos servos que lhe são fiéis e que vivem na presença dele em oração, e Deus lhes dá completa vitória. A maior vitória de todas não acontece aqui na terra. Tudo aqui na terra é transitório, é passageiro. A maior e melhor vitória está na eternidade. Sabe qual é a maior vitória? É ser recebido na glória de Deus. Aquilo que Jesus disse ao ladrão que estava crucificado à sua direita e que agora estava recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, confessando a sua fé no Senhor Jesus. Jesus diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Pseudo-cristãos dão uma interpretação diferente, forjam o texto, mas foi o que Jesus disse. Está no original grego. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Esta é a maior vitória. A vitória de alcançar a glória de Deus, de ser recebido no céu, de ser exaltado para sempre na presença de Deus. Existe honra maior? Existe exaltação maior? Existe glória maior? Ainda que você tenha de sofrer muito aqui na terra, você vai ser exaltado sim, você será honrado sim, você será glorificado, você receberá um corpo glorificado. Permaneça firme, permaneça fiel, sim, permaneça olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Eu peço, por favor, que você curta, se inscreva, compartilhe, nos ajudando a alcançar outras pessoas com a palavra da restauração. Muito obrigado.